Hoje é 15 de janeiro. O meu microfone tá com um problema no fio e hoje eu faço 27 anos. E para além de ser mais um ano na minha vida, esse ano eu consigo marcar 10 anos de terapia contínua e ininterrupta com um psicólogo. O que é um marco interessante para reflexões e muita coisa. Eu posso começar dizendo que é uma jornada longa, de muita coisa, muita dificuldade, muita coisa que aconteceu, mas que muitas vezes parece que a sessão da semana que vem vai ser a primeira, de tanta coisa ainda para fazer e para crescer, porque os problemas eles continuam aparecendo, mas mais do que isso, eles se complexificam, eles ficam mais profundos, eles tomam novas formas e lidar com algumas coisas abre porta para outras coisas. Mas eu quis, de qualquer forma, fazer esse vídeo que eu não sei para quem é, se é para mim mesmo do passado, se é para mim do futuro, se é para mim agora, se é pra alguém que esteja assistindo ou qualquer coisa do tipo. Meu Deus, esse microfone eu tô sem pop filter, então ele deve estar estourando muito. E eu só vou descobrir de surpresa. Esses dias eu tava lendo um livro que tá longe daqui e eu não consigo ir lá buscar. Meu Deus, eu vou tentar buscar, o que significa que eu vou ter que fazer um corte. Gente, a dificuldade aqui pra conseguir ficar nessa posição, eu tô tendo que ficar acocorado em cima de um banco. Sim, se alguém estiver vendo de outro lugar que não seja aqui. Será que no Brasil inteiro se usa acocorado? Será que se usa em Portugal? Moçambique? Acho que em. Qual é aquele país da Ásia que fala português? Esqueci. Enfim, eu ia perguntar se a palavra acocorado, será que a palavra acocorado é universal para a língua portuguesa, mas eu não sei. Mas bem, eu tô lendo esse livro, que eu não tenho mais a capa original, mas que se chama Learning to Walk in the Dark, as you can see, by Barbara Brown Taylor, que eu ainda não terminei, mas que fala sobre... São diversos pensamentos sobre a escuridão. É sobre a noite, sobre como a gente associa o que é desconhecido, o que é escuro, a falta de luz como algo ruim e diversas coisas negativas dos nossos medos ancestrais e humanos. E talvez isso nem faça tanto sentido assim, não existe necessidade de temer tanto a escuridão e que se a luz é uma metáfora para conhecimento, iluminação, espiritualidade ou qualquer coisa do tipo. Então, na escuridão também existe muito espaço para tudo isso, para muita luz. Então, talvez associar a noite, a falta de sol, acho que me faltam palavras em português, o livro é inteiro em inglês. Então, talvez esteja me faltando vocabulário. Mas, enfim, a ideia que eu associo é que é importante a gente conseguir mergulhar e andar pelos caminhos sem luz visível e superficial para que a gente consiga outros tipos de iluminação. E nesse sentido, eu acho que é muito o que eu estou tentando fazer nesse exato minuto, com extrema dificuldade, que é caminhar por esse caminho tortuoso de expor algumas dificuldades e algumas questões que nem são tantas, e eu não tenho uma vergonha, uma dificuldade de falar sobre elas, são uma parte gigantesca da minha vida, que eu tô muito bem resolvido com boa parte delas, mas que é um caminho de escuridão para mim parar aqui, fazer esse vídeo, gravar e, se ele está publicado, publicá-lo. Bem, decidi caminhar nesse caminho tortuoso, como quem caminha pela noite no interior pela primeira vez, tentando usar apenas os próprios olhos e a luz da lua, e com um pouco de bom humor, porque eu tava bem mal esses dias, na verdade, psicologicamente, assim, emocionalmente, vamos dizer assim, mas hoje, que virou meu aniversário, tem alguns minutos, acho que meia hora, eu tô de bom humor agora, espero que continue assim depois que eu dormir e acordar, mas agora eu tô bem. Mas vamos lá, eu quero partilhar algumas coisas. O diagnóstico óbvio de TDAH que veio, mas, assim, tá na cara, né? Tá.
continuando. Há 10 anos atrás, eu tava num lugar muito escuro, muito tenebroso, muito ruim na minha vida com relação à minha saúde mental. E a única coisa que eu sabia é que a coisa tava muito ruim. E eu não sabia bem o que fazer. A minha constituição familiar era distante de qualquer noção de que a psicologia, algum tipo de terapia, tratamento ou reflexão poderia ser uma coisa boa. Era bem reza que passa, vai estudar. Tinha 17, né? Fiz 27. Não sei se eu cheguei a contar essa informação no começo. Agora. Nesse momento, estou fazendo 27 anos. Mas com 17, a instrução aqui em casa era estuda e reza que passa. Principalmente estuda, que era o que eu mais fazia. E que uma pessoa com 17 anos é o que ela mais tem que fazer mesmo. Então, não estavam errados nesse sentido, mas estudar não estava resolvendo os meus problemas. E eu sei que eu estava muito mal e eu costumava pesquisar muita coisa na internet. Então eu fui pesquisar. Mas eu vi que, olha, as pessoas andam recomendando fazer terapia. E aí eu fui falar com a minha mãe, mãe, vamos dar uma chance, por favor, eu não tô muito bem. Não foi tão bonito assim, na verdade. Mas eu consegui convencer a minha mãe a marcar uma sessão com a minha terapeuta, que continua minha terapeuta até hoje. E eu cheguei lá, e aí eu falei tudo que estava acontecendo, que eu não sei se cabe expor os detalhes. Mas era muita coisa. Gente, era muita coisa. Eu vou compartilhar o diagnóstico porque eu acho que ele fala pouco sobre mim, sobre a minha individualidade, e pode ressoar com muita gente. Mas, vamos lá. Eu tava com ansiedade, fobia social, tive esse diagnóstico, porque assim, a psicóloga me levou à psiquiatra, que me devolveu à psicóloga. Então não foi a psicóloga que me diagnosticou. Vou deixar isso claro. Mas foi um processo conjunto de profissionais que partilharam das suas informações e concepções. Mas, tá. O resultado de muita exposição, conversa e entrevistas comigo, com a minha mãe, etc. O primeiro resultado foi que eu estava com ansiedade grave, uma fobia social extremamente complicada, que me impedia de pedir informação para uma recepcionista sobre um atendimento que eu tinha marcado. Eu não tinha esse tipo de interação. E entre outras, muitas coisas. Então, essa ansiedade grave, fobia social, uma depressão média, o que é terrível, eu descobri. Porque eu achava que, tá moderada, então tá bem, né? Não, moderada é muito ruim e é péssimo. E aí, muitos anos de tratamento se seguiram, com protocolos para lidar primeiro com a fobia social, primeiro para entender muitas questões. Acho que o primeiro ano inteiro foi tentando entender qual eram as circunstâncias que estavam causando a maior parte desses sintomas. Aí a gente, depois disso, começou a trabalhar nessas questões. E 17 anos é uma fase muito ruim para você estar focado nisso, porque eu tinha que focar em passar na universidade, que eu não sabia o que eu queria fazer. E talvez até hoje eu não tenha certeza. Mas eu estava em dúvida entre áreas muito parecidas. Eu gostava de desenhar, então eu queria fazer artes visuais. Eu estava começando o meu tratamento, então eu estava pesquisando muita coisa sobre saúde mental, então psicologia eu pensei que seria ótimo. Aqui em casa, a minha família é muito voltada para o direito, então eu também me via com aptidão para isso, e eu gostava dos temas e causas sociais. E eu fiquei, essa aqui também é interessante. Pensei em fazer medicina só pela psiquiatria, mas aí eu descartei essa ideia porque não me pareceu muito inteligente, não. Gostava muito de história, mas eu não queria ser professor. E eu gostava muito de música, mas eu queria ser artista de música. Eu queria cantar, eu queria ter CD, fazer show. Meu sonho era esse, mas eu não queria estudar isso. Eu não queria fazer faculdade de música. Eu não sei porquê, mas eu tinha uma ideia de que iam me ensinar eruditismos e coisas clássicas, e eu queria fazer farofada e coisa que as pessoas quisessem ouvir. Meu Deus, que eu tô... Isso é tão superficial, mas isso tem um papel tão importante dentro de como esse momento foi construído, de como eu não tinha ideia de quem eu era, do que eu gostava, de como me inserir no mundo, de como
participar. Spoiler de coisas do tratamento. Eu acho que eu tinha desenvolvido sei lá, vou pegar aqui da teoria do Winnicott pra falar que eu acho que eu tenho ainda, né? Mas um falso self que cresceu demais e que eu sequer sabia quem eu era, do que eu gostava, o que funcionava, o que não funcionava. E bem, eu fui fazer direito. Spoiler. Porque como eu não sabia o que eu ia fazer, então eu fui fazer o que a minha família queria que eu fizesse. E eu gostei da faculdade, eu gostei dos temas, eu gostava do que eu estudava, eu gostava de ter uma rotina estudando aquilo. E isso me abriu portas para ter feito vários idiomas. Dentro da faculdade eu me formei em italiano, francês. Calma, eu tenho que ajeitar uma coisa aqui. Bem, dentro do período de faculdade, eu fiz curso de francês, italiano. Terminei o de inglês no primeiro semestre, o avançado. Os outros eu terminei no B2. E espanhol eu tinha estudado na escola. Mas eu estudei alguma coisa de espanhol aí depois também. Fiz um pouco de japonês, fiz um pouco de coreano. Eu tentei começar chinês, mas eu larguei. Fiz latim, mas eu também larguei. O japonês e o coreano eu larguei também. Mas é porque era muita coisa. Eu vou tentar mudar de posição. Minhas pernas estavam doendo muito. Mas vocês já ouviram falar em estado de flow? É o que eu estou tentando fazer com esse vídeo. Então, essa é uma versão bem crua de mim mesmo e da minha desatenção, que está muito bem resolvida hoje. Tenho problemas maiores, inclusive relacionados a esse mesmo diagnóstico. Mas onde eu estava na faculdade, na quantidade de coisa que eu fiz e que eu gostei de ter feito direito, não me arrependo, muito tranquilo. Mas, no meio da faculdade, eu comecei um namoro que me marcou muito. Teve muita coisa boa. Quem sou eu pra julgar os seres humanos? Mas me foi muito caro psicologicamente. E eu não vou entrar em muitos detalhes, porque foi difícil. Foi muito difícil. Foram 5 anos que eu comi o pão que o diabo amassou e foi bem amassado. Um PTSD aí pra conta. Mas, fora o mundinho relacionamento que tava me lascando a cabeça, teve a pandemia, que teve crise dentro da família e teve problemas de saúde e teve metade da minha faculdade que eu tive que fazer EAD, que não funcionou muito bem pra mim. Porque eu tava com fobia social, tenho, né, ainda várias questões com isso, mas era pior. E no meio da pandemia tinha um quê eu tô só mexendo no meu cabelo. Pare. Mas no meio da pandemia, pra uma pessoa com fobia social, ficar preso dentro de casa fez com que eu não tivesse conseguindo exercitar nenhum tipo de habilidade social, que era o que eu vinha tentando fazer na faculdade, que estava me trazendo algumas melhoras. Mas não deu, era caos, era não poder sair, e o que fez com que eu não tenha hoje nenhum... Eu tenho amigos e colegas que eu fiz e conheci na faculdade, mas eu não consegui fazer amigos de faculdade. Sabe aquele grupo que se encontra e fala dos tempos de faculdade, porque a amizade surgiu lá? Não consegui manter. Porque junto com a pandemia veio minha total inabilidade de conseguir manter qualquer um desses vínculos. E eu fui ficando só mais sozinho, o meu relacionamento me isolava muito, até dos amigos que eu até hoje consegui manter. Então, imaginando os que eu estava formando e criando na época. E sou muito grato a todos os meus amigos que permaneceram meus amigos, apesar da minha inabilidade em cuidar, em lidar com as minhas amizades durante muito tempo. Mas eu consegui terminar esse relacionamento, eu consegui terminar a faculdade. No término da faculdade, eu tive um momento trágico assim na minha vida, que foi que eu tive suspeita de câncer. E até hoje eu não fiz o teste pra ter certeza se era um melanoma, pra ter certeza se ele era maligno ou não, porque o meu dermatologista resolveu investigar por outros métodos e no meio do processo o melanoma sumiu. É só o que eu tenho pra dizer sobre isso, ele sumiu e eu não fui atrás. Mas eu acredito que esteja tudo bem. E o meu médico também. Então também não tô tirando as coisas só da minha cabeça, não. Mas essa experiência eu tinha... Isso foi logo que acabou a pandemia, eu acho. Então eu tinha uns 23, foi 2022, eu acho. Ou eu tinha 22, foi 2021, por aí. Mas eu acho que foi 2022, eu acho que eu tinha 23, foi logo que eu me formei em 2022, foi isso. Eu decidi que eu não queria... Eu queria muito viver uma vida com propósito e encontrar o meu lugar no mundo e fazer arte e tal, que era o que eu amava. E aí eu não fiz um passo em direção a uma carreira no direito.
Mentira, eu tive um tempo que eu fiquei estudando para concurso. Eu queria fazer o concurso do Rio Branco, porque eu já tinha os idiomas, eu já tinha o direito, né? Então faltava só as outras muitas matérias. Mas eu fiquei psicologicamente mais perturbado por isso. E eu resolvi largar tudo e fazer faculdade EAD de artes visuais. Eu fiz um semestre, em 3 meses, e decidi largar tudo de novo e fazer teatro no Instituto Federal, graduação. E foi um dos períodos mais felizes da minha vida, sem dúvida. Eu não tenho uma coisa ruim sobre a experiência com as pessoas, com a arte, com o teatro, com o autoaprendizado desse período para falar. Eu não cheguei a dar aula, porque eu fiz metade da faculdade. Eu acho que eu fiz 4 semestres e meio. Foram 2 anos nisso. E eu fui muito feliz. Eu fiz amigos que eu não tô em tanto contato hoje, mas por conta do tempo e da rotina. Mas que, enfim, foi incrível. Foi maravilhoso. E depois que eu entrei na universidade, magicamente, ou foi quando o melanoma desapareceu. Entre outras coisas que foram acontecendo, a faculdade de teatro me ajudou a terminar o relacionamento que eu mencionei antes. Me ajudou a desenvolver muito minhas habilidades sociais de conversa, me ajudou a me expressar enquanto pessoa e a fazer muita investigação sobre quem eu era, que acho que eram muitas das coisas que eu vinha lidando. Nesse período também, um pouco antes, eu consegui remissão dos sintomas depressivos, o que foi um momento de muito alívio e de encontro, encaixe dentro da minha vida, com exceção de um ponto. Eu não sentia nenhum tipo de valorização profissional. Não tinha espaço para ganhar dinheiro. Resumindo, assim, teatro não paga. Existem caminhos, existem muitos caminhos para viver da arte. Dar aula, ser professor, estudar, fazer grupo, montar edital, batalhar, ralar muito. Mas mesmo ralando muito, as pessoas estão ganhando dinheiro com outras coisas, não com o teatro. Ponto. Em Fortaleza, pelo menos. Pode ser que... Eu sei que em outros estados é possível, mas aqui em Fortaleza, você ou ganha dinheiro com teatro dando aula, com os trabalhos contínuos, não com peça, porque nenhum teatro aqui faz temporada, não com financiamento do governo, porque é tudo pago mais ou menos por apresentação, e o dinheiro que chega praticamente dá para pagar a equipe técnica. Além de precisar me expressar e ter propósito e encontrar as coisas na vida, eu pensei que eu podia encontrar propósito na minha existência por si só. Não precisava colocar tudo isso nas costas da profissão, mas eu precisava crescer, ser livre, ficar adulto mesmo. E eu precisava caminhar com trabalho e responsabilidade. E eu tinha um diploma bem guardado de direito. E eu nunca tinha feito nem a OAB, nem tirado carteira de motorista, nem feito muitas coisas que as questões de saúde mental não tinham me permitido fazer ainda. E eu me perdoo muito por tudo isso. Mas é um fato que isso adiou e mudou a ordem de importância e de necessidade de muita coisa na minha vida. E acontece que nesse mesmo tempo que eu senti essa necessidade, eu decidi dar 2 passos para trás, tranquei, que agora já não está mais trancado, né? Larguei o curso de teatro e fui fazer o AB. Isso foi no meio do ano passado. Fui tirar a carteira de motorista e fazer o AB ao mesmo tempo. E foi no período em que eu estava também fazendo um período longuíssimo, meu Deus, como isso foi custoso, de avaliação neuropsicológica por recomendação da minha psicóloga, que foi quando eu consegui o diagnóstico. Meu Deus, gente, se alguém me disser que esse diagnóstico sai fácil, pode ser para outra pessoa. Mas eu tive que fazer muito teste. Eu acho que eu fiz... Aí você vai dizer, você fez muitos testes numa sessão? Não. Foram 10 sessões, de mais de 1 hora cada, com testes diversos, associados a diversas linhas terapêuticas e entrevistas. Teve entrevista comigo, com a minha mãe, com um amigo, parente, e tudo isso só no neuropsicólogo, que foi quem montou esses resultados e um provável diagnóstico que foi enviado e sugerido para a minha psiquiatra, que me fez mais outra grande consulta e mais testes e mais coisa, reunindo tudo isso para conseguir ter um diagnóstico.
Então, não é do nada. Nem foi fácil. Nem foi só um teste de QI e um teste de perguntinhas. Não foi. Mas foi incrível. Assim, foi horrível. Teve um teste que eu fiz que tinha que fazer uns traços de acordo com apareciam uns traços e eu tinha que identificar o que eu já tinha visto. E eu acho que eu nunca passei por uma experiência tão terrível na minha vida. Assim, passei, mas foi muito ruim. Eu fiquei nervoso e eu não sabia. Eu sei que eu terminei. Era literalmente marcar a figurinha. Eu fui péssimo, é óbvio. E eu saí desse teste. Eu lembro que eu terminei e aí eu não ia demonstrar nada, mas aí eu entreguei o teste desse dia. Não foi o final nem nada, foi no meio do processo. E eu saí, eu fui pra uma cafeteria tomar alguma coisa doce e ficar lá sentado, tentando não chorar no meio do shopping, porque a clínica era na frente de um shopping. Porque eu tava, meu Deus, eu sou incapaz de marcar tracinho. Mas não, eu não sou incapaz de marcar tracinho. Eu só tenho dificuldade com atenção alternada. E com outras coisas. Eu sei que resumindo, o meu diagnóstico foi de dupla excepcionalidade, com TDAH e superdotação. O que é marcado principalmente por uma grande disparidade nos resultados dos testes. O que significa que, por exemplo, num dos testes, mas na verdade acho que foram 3 testes que avaliavam linguagem, e eu tirei uma nota muito alta, muito boa. Vou jogar assim, muito boa. Vou dizer o que é não, sem comparação, show, sem comparar. Tirei uma nota muito alta, muito boa. Já no teste de atenção e habilidade, eu não lembro exatamente o nome, mas é sobre você fazer as coisas cuidadosamente e prestando atenção. Eu sei que eu fui bem abaixo da média das pessoas da minha idade. Foi muito ruim. Gente, não. Foi horrível. Eu não conseguia prestar atenção numa mão, assim, na minha frente. Foi péssimo. E algumas coisas foram medianas. Mas quase nada foi mediano. As coisas eram, tipo, ou muito boas ou muito ruins. E essa disparidade gigantesca, que só é explicada pela dupla excepcionalidade, e que a demora longa na vinda desse diagnóstico tem a ver com... É mais ou menos assim. A criança tem TDAH. A criança e eu. E superdotação. A criança tem dupla excepcionalidade, com TDAH e superdotação. Que há questionamento se a superdotação é inata ou se ela é desenvolvida. Mas seja qual for a hipótese, existe isso. Para lidar com TDAH, a criança desenvolve, e com a pressão psicológica dos pais e da sociedade, da escola, essa criança, no caso eu, desenvolveu uma alta ansiedade para lidar com os problemas. E muitos dos problemas que eu tenho com TDAH tem a ver com contato social. Então, grande fobia social. Mas ansiedade de desempenho e outros tipos de ansiedade também. Para lidar com isso. E esse esforço gigantesco gera depressão. Porque meio que você vive para corresponder ao que a sociedade espera e não por você mesmo. E aí, assim, remissão da depressão. Aí, nossa, a ansiedade tá brigando aqui. Aí vamos cuidar dessa ansiedade. Aí é quando dá pra você... Foi possível que eu, não hipervigilante por conta da ansiedade, conseguisse demonstrar, porque toda vez conseguisse demonstrar espontaneamente os sintomas de TDAH, que antes eles estavam lá, mas eles estavam hipermascarados. É isso que eu quero dizer. Porque toda vez que eu era desafiado a agir espontaneamente, que é parte do tratamento da ansiedade, era muito pior. Era tipo, vai lá falar com a atendente. Eu chegava lá, moça, eu quero saber que horas é o meu apontamento. Olha aí, apontamento. Por que eu não falo português? Por que horas é a minha consulta com o médico fulano? Sua consulta com o médico fulano é amanhã. Esse tipo de coisa. Tirar a carteira de motorista. Dobra à esquerda. O que é esquerda? Pra cá? Sei. Pra lá. Eu sei o que é pra lá, mas não sei o que é direita. Essa é a minha mão direita. Porque eu escrevo com ela. Ainda é assim que eu consigo saber. Tem outras coisas. Eu reprovei no teste de direção 3 vezes. Eu me acho um bom motorista hoje. Mas eu reprovei muito. Porque é muito difícil prestar atenção em tanta coisa. Quando eu fiz o teste, eu ainda não tinha carteira. E muitas perguntas eram: você bate muito o carro? E eu, não sei, não tenho carro. Acho que não. Não vou bater carro, não. Pra que bater carro? No meu primeiro ano, eu acho que eu bati o carro umas 5 vezes. Mas eu preciso se aceitar. Sou eu aprendendo a lidar comigo do jeito que eu sou, sem ansiedade, sem extremo sofrimento. Então, muito auto-perdão e estratégias realmente funcionais. Que é ir aprendendo. Agora eu não tô mais batendo, agora eu tô mais acostumado. Nunca mais bati. Espero não bater.
mas eu acho que eu saí do foco. Fui falar do meu TDAH. Mas o que eu queria falar é que eu consegui esse diagnóstico nesse mesmo período. Antes de muita coisa. Eu me perdi. Eu não lembro onde eu tava. Acho que eu estava nos caminhos que se aproximam de hoje. Mas eu fui fazer o AB. Eu fiz o AB, tirei a carteira, ganhei meu diagnóstico. Comecei o tratamento do TDAH. E ano passado, num período próximo, logo depois do meu aniversário, eu consegui passar definitivamente na OAB. Eu fiz só uma vez. Eu consegui passar na primeira tentativa. Passei na primeira e na segunda fase. E logo depois eu apliquei para começar a trabalhar. Hoje eu sou um advogado, trabalho com isso no meu dia a dia. E eu gosto bastante. Tem muita coisa para falar dessa profissão negativamente. Mas eu gosto do direito. Eu gosto de ter isso para ler, eu gosto de ter isso para fazer. E eu gosto que isso cria um bloco de conhecimento fixo no meu dia a dia. E que eu posso fazer muita coisa ao redor. Eu posso continuar fazendo música, eu posso continuar fazendo teatro, não dá tanto tempo. Teatro exige muito tempo. Para uma peça você tem que ensaiar, sei lá, todo dia, sempre, muito, para você ficar bom naquilo. Então é dedicação exclusiva. Teatro por hobby é uma coisa, e cabe, e é possível. E eu tentei, participei de coisas, saí, voltei, agora eu tô sem, mas é possível. Mas pra fazer peça mesmo, pra estar lá firme, pra estar crescendo, se desenvolvendo enquanto artista, é coisa de atleta. Teatro é atletismo, assim, muito esforço. Não que as outras artes não sejam, mas eu posso, se eu todo dia fizer um pouquinho de uma música, construir essa música, certo? Eu não posso todo dia estudar um pouquinho de um personagem e montar uma peça. Porque eu preciso de... Mesmo que seja um monólogo. Não se faz teatro sozinho. Então você precisa da luz, de chamar o teatro, de ver, marcar com a luz, marcar com a pessoa, marcar coisas com muita gente, com horários que tem que combinar e que demandam esforço físico. Então é muito difícil. Imagino que apresentações musicais demandam um esforço semelhante. E outras formas de arte também. Mas não é igual. Literatura, escrita. Você pode escrever todo dia um pouco. Você sai dali com um livro. Você pode tirar 2 dias assim para começar a pintar um quadro e aí pintar ele nos fins de semana. Mas teatro não é uma arte dessa forma. A atuação pode até ser, mas o teatro não é. E é lindo isso. Não é uma crítica. Mas é só que tá incompatível ser advogado e ser ator. Não é incompatível, mas tá bem difícil. Mas eu tô tentando encaixar e é uma vida nova e é uma nova construção. Tem muitos problemas a vida de advogado também, que o que faz eu me perguntar se é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, mas eu não preciso tomar as decisões do resto da minha vida todas agora. Eu ainda penso nas outras coisas que eu queria ter feito quando eu fui fazer o Enem e me inscrever na universidade. E por que não posso fazer outro curso agora, no futuro? Penso se posso fazer mestrado, se posso voltar a estudar pro Rio Branco, se posso... É tanta possibilidade. Mas eu já não sou mais tão novo, né? 27, hoje. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí nessas horas eu me sinto tão perdido quanto eu tava há 10 anos atrás, quando eu tava escolhendo o que eu ia trabalhar. Tipo, eu ainda tô na mesma pergunta, tipo, essa ainda é a primeira sessão de terapia. Mas é que eu tenho tantas outras novas informações sobre mim mesmo, sobre o mundo agora. É a questão da fobia social. Fiz um treinamento longo, difícil, árduo, de enfrentar isso e de lidar com isso. E agora eu passei por uma barra sobre como lidar com amizades e tentar fazer amizade e construir novas formas de amizade, tentar me colocar, achar um lugar no mundo de expressão, de tanta coisa. E eu percebi que eu não sei nada sobre isso. Eu tento, né? Tentativa e erro, mas, gente, é muito difícil ser um ser sociável. E remissão da depressão, mas aí ela volta às vezes assim como um fantasma que diz assim: você não ficou completamente bom, não tem cura. E eu tipo, não! Esses dias eu tava, tipo, no último mês eu fiquei muito mal e eu não conseguia responder às pessoas, então eu deixei muita gente sem resposta no WhatsApp. Eu conseguia fazer o que era urgente, assim, lidar com a minha família e com o trabalho. Mas mais do que isso era demais, assim. E eu não conseguia, eu saí de todos os meus hobbies, eu saí dos cursos de teatro que eu estava fazendo e eu não conseguia responder às pessoas, eu não conseguia me justificar, eu não conseguia explicar. E eu sinto muito a todas as pessoas
que eu devo e não consegui me explicar, mas eu tava tentando sobreviver de novo. E eu consegui. E novos passos serão dados. Eu espero que esse ano seja muito melhor do que o fim do ano passado. Mas ano passado foi um ano muito bom. Ano passado eu consegui tirar a minha OAB, que eu achei que eu não ia conseguir passar naquela segunda fase. Eu consegui começar a trabalhar como advogado, coisa que eu achei que eu nunca ia ser capaz de fazer. Eu lembro que eu disse na faculdade, gente, eu acho que eu consigo fazer qualquer coisa, menos ser advogado, e eu estou conseguindo. Não tô falando sobre o quão bem eu tô fazendo isso, mas isso está sendo possível. Eu achava que na época que eu tava no teatro que eu nunca ia conseguir ter dinheiro para comprar as primeiras coisas que eu queria, começar a desenvolver um pouco de independência, e eu estou conseguindo. Eu achava que eu ia ficar preso em repetir os mesmos ciclos de isolamento e solidão e de não saber lidar com as pessoas. E eu tô vivendo novos ciclos disso, mas são diferentes. Eles são novos. Ai, muitas reflexões. Andar no desconhecido da noite, como no livro que eu falei no começo deste vídeo, está sendo um desafio grande, mas eu acredito que aí dentro existe possibilidade de crescimento, iluminação, no sentido de figurativo, de luz espiritual, de reencontro consigo mesmo, com Deus, com a felicidade, de uma maneira ampla e muita coisa. Esse foi um vídeo extremamente espontâneo, com todos os 1000 defeitos que existem em um vídeo que você faz sem roteiro, sem planejamento, porque você ligou a câmera, pegou o microfone e resolveu falar de alguma coisa. Então, provavelmente ele tá confuso e eu não sei se ele chega em algum lugar. Mas o que eu quero chegar é falar que é isso mesmo. A vida é confusa, a vida é cheia de altos e baixos e de ciclos que se repetem. Nisso eu gosto de pensar como os gregos, que tinham uma visão espiralada assim do tempo. Porque você passa por coisas parecidas, mas nunca é igual. É um ciclo, mas ele não volta para o mesmo ponto. Ele é um pouquinho para frente. E eu gosto de imaginar que a coisa é mais ou menos desse jeito. Eu ainda tenho milhares, se não milhões de coisas para aprender. Eu ainda estou tentando descobrir quem eu sou, me encaixar. E eu acho que nem sempre é algo que é possível de ver, mas a beleza eu acho que está no caminho. Isso. É nas coisas que a gente vive, nas pessoas que a gente encontra, nas construções que a gente é capaz de ter, nos sonhos que a gente desenvolve, nos novos sonhos que a gente tem para poder desenvolver, nas possibilidades, na arte, na vida, na música, na construção, no teatro, no cinema, no direito, na luta, no pertencimento, na identidade. É tanta coisa, é muita coisa. Sobrecarga. Mas o importante é seguir, caminhar e não desistir e entender que a vida é assim mesmo. Mas eu acredito que aceitar que a vida é como ela é e que a gente faz o melhor que a gente pode, talvez não seja a resposta, mas é um bom começo. Não digo que eu consigo, mas eu tenho aprendido que é por aí. E eu espero conseguir, e eu espero que ano que vem, no meu aniversário, eu esteja falando de mais conquistas e mais coisas boas. E tem muita coisa incrível que eu vivi e que eu nem consegui falar aqui. E esse vídeo já está gigantesco. Eu queria gravar um vídeo de 1 minuto. Ele já faz 45.